Eu sempre tive comigo que o Silvio Santos não era aquela pessoa que ele mesmo e boa parte da mídia, boa parte até das pessoas gostava de imaginar e de fazer passar a imagem de que ele era um cara legal, de que ele era um cara honestão. Acontecia muito lá nos anos 80, anos 90, de aparecer assim nas reportagens: Silvio Santos é a pessoa que mais paga imposto no Brasil, pessoa física que mais paga imposto no Brasil. Ok, nenhum problema até aí. Mas eu nunca comprei muito essa lorota porque, bom, e aí a gente sabe que é na hora da dificuldade ou quando tem grana em jogo que a hipocrisia se revela, que as máscaras caem. A gente está vendo hoje que os herdeiros e herdeiras do seu Silvio estão ali para receber 400 e cerca de 430 milhões de reais que estavam depositados num paraíso fiscal, ou seja, fora do Brasil. Antes de tudo, cabe lembrar que grana depositada fora do Brasil não é ilegal por si. Não é um problema você depositar grana lá e não tem em si nenhuma ilegalidade. Eventualmente pode acontecer dessa grana ter saído do Brasil para outro lugar para esconder algum tipo de ilegalidade. Não estou dizendo que é o caso. Bom, mas uma coisa é inescapável. Grana fora do Brasil, em geral, é para não pagar imposto no Brasil. Lembre-se que o Paulo Guedes, bonitão, ministro do Bolsonaro, afirmava com todas as letras, reconhecia que ele tinha grana em paraíso fiscal, e ele deixou claro que era porque ele não confiava nas instituições do Brasil. Porra, ele era ministro do Brasil e ele não confiava? Maravilha. Silvio Santos sempre foi o tipo de gente que bajulou a ditadura. Quem é mais velho vai se lembrar que naquele programa dominical que ele fazia, puxava o saco dos ditadores de plantão. O Figueiredo é coisa nossa, sabe aquela bosta? Nossa, inacreditável. Eu era moleque, mas eu achava aquilo. Depois que eu fui crescendo, eu fui pegando nojo. A forma que o Silvio se conectou ao Bolsonaro e jogou o SBT no colo do Bolsonaro deixou inescapável a impressão de que era um bajulador de ditadores, de militares. E isso, na minha opinião, não condiz muito com aquela ideia de pessoa bacanona, democrata e tal. Dizem que o seu Silvio não era o cara mais bacana do mundo para se lidar. Eu trabalhei por 17 anos na emissora correspondente ao SBT no Paraná. Claro, eu não tinha nenhum contato com o Silvio Santos. Tive contato com muita gente do SBT e era o que eles me diziam. Não era necessariamente a pessoa mais legal do mundo. É bem verdade que isso é subjetivo. Um pouco depois que ele morreu, o 247 fez uma entrevista com a Hildegard Angel, que contou como era o relacionamento, por exemplo, da Elke Maravilha, que teve lá um tempo que trabalhou com o seu Silvio. E a notícia foi a seguinte: Silvio Santos era um monstro. Silvio Santos não se dirigia aos seus funcionários. E teve uma que falou isso outro. Ele não se dirigia, ele era bom dia. Ah, ele era o amor, não era generoso. Esse foi o Silvio Santos. Um omisso. Um homem sem qualquer sentido de classe, porque ele não pertencia à classe artística. Ele era um empresário, explorador, da boa vontade. E ela resolveu falar, eu não falo para ninguém, mas eu vou falar porque isso me está esgasgado. O Silvio Santos é uma pessoa horrível. Ela tinha trabalhado muitos anos com o Silvio Santos. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Bom, se ele era um monstro, eu não sei. O dado concreto é que perceba como funciona a cabeça da nossa elite. Ele deixou 430 milhões no paraíso fiscal. Para trazer essa grana para o Brasil, você tem que pagar um imposto. O imposto no estado de São Paulo, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Intervivos, né? Que é para você transmitir quando você está fazendo uma doação ou quando tem uma herança, o imposto de São Paulo é 4%. Eu fiz um apanhado bem rápido para mostrar para vocês o seguinte: na Bélgica, o imposto de transmissão de herança pode chegar a 80% do valor a ser transmitido. No Japão, varia de 10% até 55%. Na Coreia do Sul, de 10% a 50%. Na França, varia de 5% até 60%.
E na Alemanha varia de 7% até 50%, sempre dependendo do valor que vai ser transferido. Você percebe que nesses países que tem essa alíquota alta, em nenhum lugar a alíquota mínima é nem perto da alíquota máxima do estado de São Paulo, para onde seriam transferidos esses bens, que é 4%. Veja, eu nem sou a favor de imposto alto de herança, não sou a favor. Porque eu acho que não é um problema isso. Porque você vai lá, constrói a sua riqueza, constrói uma casinha, enfim, constrói qualquer coisa. É justo que você queira deixar para os seus herdeiros, para os seus filhos, netos, etc. Não é um problema isso. E eu não me incomodo. Agora, o que me incomoda é a hipocrisia. Hipocrisia. Esses caras vêm arrotar honestidade, vêm arrotar transparência, aquele trolloló que a nossa elite vive falando, e não quer pagar 4% de imposto. O imposto no Brasil, para esse tipo de coisa, é baixo, gente. E olha, se dependesse, claro, das nossas elites, ele seria 0. Então, assim, a nossa legislação ela é feita para priorizar, claro, o grande capital. É evidente que quando você vai fazer uma transmissão, uma herança de um pequeno valor, 4% também é baixo. Na condição de advogado, não foram poucas as vezes em que eu vi meus clientes chiando para pagar os 4%. E era bastante dinheiro que estava sendo herdado. E os herdeiros não queriam pagar. É claro que quando a herança é alta, o valor do imposto será alto. Eles estão reclamando de ter que pagar lá 18 milhões, sei lá, 17 milhões, 18 milhões de imposto. Ah, é alto? É alto para mim, é alto para você. Agora, eu não ligaria em momento nenhum se me dissessem em algum momento, ô Marcelo, você tem 430 milhões de reais para herdar, e em troca eu preciso que você me pague 18, beleza? Cara, eu ia dizer, mas é óbvio. Eu sou assim, eu sei que você que está assistindo também é. Agora, esse pensamento não serve para a elite brasileira. Então esqueça essa ideia boba, ingênua, de que, em primeiro lugar, as nossas elites estão preocupadas em gerar emprego, com transparência, blá. Não, não estão, não estão. E, em segundo lugar, beleza, vai lá e privatiza tudo para você ver como é que funciona. E, em segundo lugar, eu acho que nem precisa dizer mais nada sobre a questão da privatização, porque o brasileiro médio já cansou de levar porrada por causa disso. Privatiza que melhora. Olha lá a Sabesp em São Paulo. Olha lá os caras que estão sem luz em São Paulo, basta dar uma chuvinha. Não é? Lembra o negócio da bagagem do avião? Não, vamos cobrar bagagem extra, porque daí a passagem vai baratear. A passagem não barateou e a bagagem continuou sendo cobrada. É sempre a mesma história. E o otário do brasileiro acredita. E depois não quer ser chamado de gado.